Palmeiras! Esse nosso time é a cara da gestão Leila mesmo, soberbo, bagunçado e medroso, e o protesto da Mancha Verde retratou bem o que foi o Palmeiras nesse segundo jogo. E por que será que os guerreirinhos não podem ser criticados, né? Tadinho do Facundo Torres, ele está se adaptando, gente. O Vitor Roque está em fase de crescimento e a cada dia mais cheio. O Felipe Anderson até hoje não está lutando para se encaixar no time. O Everton, Veiga e o Gomes ainda seguem comemorando o Brasileirão de 2023. Mas tente ter calma, torcedor, pois tudo isso ainda faz parte do processo que a Leila insiste em garantir com seu pouco conhecimento de futebol. E o Pedro Álvares Pardal, meu amigo, está pensando nas novas dobradinhas e como ele vai adaptar o Kelvin, e é assim que se encontra o atual Palmeiras, time que deixou de ser campeão por ter um elenco frouxo e por perder para times que não ganham mais nada. E olha que o torcedor avisou e agora está batendo palma para essa gestão que só rasgou a grana do Palmeiras e segue com o ego lá em cima. E digo isso com todas as letras. Bem feito, Anderson Barros, bem feito, Leila Pereira, vocês merecem tudo isso e a soberba de vocês destruiu uma das eras mais campeãs do Palmeiras e vou além. Ô Gagliotti, você tem culpa também nisso, você que deu a carta branca para essa gestão surgir e não fez questão de cobrar. Que medo é esse seu, hein? Você não é palmeirense, não? Você vai deixar destruir todo um trabalho feito aqui de 2020 para cá? Foram milhões gastos na temporada em 6 meses e vocês estão brincando com a cara do torcedor, mas a conta vai chegar e aliás já chegou. E podem colocar ingresso a 5 ou 10 reais que o torcedor não é mais aquele palhaço que fazia questão de ir ao Allianz Parque, porque hoje está pedindo mais é para passar raiva e eu que tenho pressão alta assisti parte do jogo na tela para não passar um nervoso desses na arena, cujo torcedor bateu recorde de público ontem. E deixem aí, torcedor, o seu desabafo, pois é mais que hora de falar e esbravejar e queria ver aqueles modinhas que me chamaram de alguém que só reclamava. Cadê vocês? O que vocês dizem agora, hein? Vocês estão gostando do que estão vendo? Mas se quiser, digam, mas se não quiser é melhor deixar pra lá. Agora, qual vai ser o próximo passo do Palmeiras, né? Já foi R$500 milhão jogado fora e será que vão rasgar mais 500? Felipe Anderson, Lucas Gospel, Facundo e Micael, todos aliás vaiados, vocês foram erros dessa gestão. E o Vitor Roque, claro que você não tem culpa, pois afinal de contas veio pra cá tentar recuperar seu prestígio. Mas o drama que vive a diretoria por conta dos milhões gastos e jogados fora está deixando a gestão sem saber o que fazer. E por conta dessa bagunça toda eu peço, eu imploro, por favor Anderson Barros, peça pra sair, você é fraco, fala coisa com coisa, as mesmas de sempre, porque o seu trabalho não é da grandeza do Palmeiras. E você sabe que o clube precisa de um diretor de pulso firme que chegue em momentos como esse e coloque os pingos nos is, pois a Leila é uma gestora, uma administradora, não é do futebol. E você, sendo o número 1, deveria dar exemplo e fazer o melhor, mas infelizmente essas não são as suas características. E por conta disso que o Palmeiras sai como a maior vítima da história, no mínimo. Está pintando nas alamedas o novo Dudu, o Eduardo Conceição, que nessa terça-feira foi alvo de muitos elogios por parte da torcida palmeirense com seu bom futebol apresentado. Nessa goleada contra o Atlético Paranaense, o jovem pela primeira vez conseguiu chamar a atenção da torcida, que ficou sem entender de quem se tratava. E para quem não conhece o garoto, eu já digo que é um jovem de 15 anos que pelo seu bom futebol e poder ofensivo já atua no Sub-17 e já foi chamado para fazer alguns testes no profissional ao lado do Tauan e do Eduardo, que assinou recentemente um contrato de 600 milhões de multa. Essas que são as principais joias que o JP faz questão de tratar com toda prioridade. Aos poucos vamos nos acostumando com a nova geração, essa que está chegando por aí e que vai dar trabalho para a comissão técnica, que terá a obrigação de chamá-los por mais vezes ao profissional e dar a atenção devida para serem aproveitados da maneira correta no time. Tomara, se é que essa comissão técnica ainda vá renovar depois das últimas frustrações.
Meu povo, difícil ouvir falar de novidades, mas vida que segue e com a inscrição no BID confirmada, o Kelvin vive uma expectativa de jogar com a camisa do Verdão já nesse final de semana contra o Ceará. Ele que chegou com status de titular e deverá adquirir essa vaga mais cedo ou mais tarde, e para quem estava preocupado com a saída do Mike, dessa vez não terá com o que se preocupar na questão da lateral direita, e agora o que interessa para a comissão técnica é ter de ajustar o meio de campo e também corrigir o lado esquerdo, que tem apenas o Piquerez como protagonista, e agora o Arthur, que está sendo bem lapidado pelo Abel Ferreira para também já começar a ser escalado nessa sequência de segundo semestre. E muitos não estão dando valor pro nome, mas quando tiverem oportunidade vão ter uma dimensão da qualidade que tem esse jovem, que é a hora de colocar quem está bem e pronto para nos representar em decisões e ponto final. A chiadeira continua e as organizadas juntas depois dos protestos realizados de forma irônica não darão mais tréguas até as mudanças serem feitas. E o novo presidente da entidade, que conhece muito bem de Palmeiras, sabe que a pressão das arquibancadas vai influenciar diretamente nas grandes mudanças que o Palmeiras passará. E o foco agora é fazer com que os jogadores criem vergonha na cara e saibam jogar bola, coisa que não estão fazendo há muito tempo. E depois dessa eliminação contra o maior rival, aquele discurso falado no Paulistoba cai por terra, onde garantiram que o time só perdeu a final por causa dos testes que o Abel estava fazendo. E nessas próximas horas deveremos ser atualizados, e isso poderá ser feito em prol da grande mudança do Verdão ainda nessa temporada. E o resto serão os dois campeonatos, Brasileirão e Libertadores, e não dá para cravar ainda que o ano se encerrou, mas quem saiba, com a pressão e com as mudanças na diretoria e as dispensas necessárias no elenco, as coisas passem a melhorar. E quando digo melhorar é ver o futebol basicão, porque exigir alto nível desses jogadores pernas de pau é querer demais, não acham? Antes que eu me esqueça, dentro desse pacote todo de protestos das organizadas está o Disque Balada, e já vão se preparando aí jogadores, porque a farra e a gandaia que vocês tinham até há um tempo atrás serão supervisionados pelos integrantes, que vão certamente dar aquele puxãozão de orelha em todos vocês. E, portanto, fiquem de olho, pois as coisas vão ser aquela marcação cerrada e de zagueiro de várzea, viu? Quem será o próximo jogador que os engravatados do departamento de olheiros vai indicar para o Palmeiras? Pois se existe um dos maiores desastres que se tornou esse time ter essa invejada excelência, foi graças a esses funcionários que eu tenho lá minhas dúvidas se são profissionais mesmo, pois não é possível que todas as indicações que esses caras fizeram só tenham dado errado, mas o Richard Rios ao menos foi um acerto, e de que vale acertar um e errar 10, o balanço não fecha nunca. Vocês estão brincando com o Palmeiras, e depois que fiquei sabendo de gente lá de dentro que garantiu que um dos recursos que o clube utilizava para captar e analisar jogadores era um tal de Futebol Manager, joguinho que criança costuma jogar, e eu não duvido de mais nada. Está tudo de cabeça para baixo mesmo, e dizem que o culpado disso tudo é o torcedor, né? Palmeiras!